Em nossos países, a avalanche do imperialismo, a grande aventura colonial, tem feito e continua fazendo não somente um genocídio no sentido exato do termo, mas também um genocídio cultural. Destroçando as culturas indígenas, os imperialistas introduzem uma mescla que apenas começou a amadurecer e a se cristalizar em um tipo de sincretismo. E esse sincretismo foi arrastado pela segunda e terceira onda imperialista e pelo capitalismo e seus meios, que junto com os servos e com os agradáveis poetas do idílio agrário, geralmente proprietários, reais ou nostálgicos, arrasou o florescimento, ainda que incipiente, de uma arte mestiça e o converteu em folclore ou arqueologia. O que nossos povos necessitam ao fazer a revolução é poder utilizar livremente as conquistas da ciência e da arte dos colonizadores para desenvolver sua própria tradição, adormecida e enterrada. Exatamente como o Vietnã utiliza armas modernas, engenheiros, médicos, indústria pesada, aviões, para defender seu direito de viver de acordo com sua própria tradição cultural. Esse foi um fragmento editado do texto Teatro e Cultura, escrito por Henrique Buenaventura, em 1970. Ele é um grande diretor colombiano. E esse texto foi traduzido pela nossa amiga professora Marília Carbonari. Essa é a Brava Conversa, gente. Muito boa noite a todas as pessoas aqui presentes e as pessoas que vão nos assistir no futuro próximo. Essa ação chamada Brava Conversa faz parte do nosso projeto de fomento. Eu sou Kátia Alves e a Brava hoje sou eu, meus companheiros Ademir de Almeida, Fábio Rezende, Max Raimundo e Márcio Rodrigues. Essa ação ela foi contemplada pela 41ª edição do Fomento para a cidade de São Paulo, importante política pública da cidade que proporciona que grupos como o nosso consiga existir e resistir. E, para realizar esse projeto, a gente ainda conta com o trabalho e o apoio de outras pessoas. Vou falar aqui o nome das pessoas que contribuem para que esse projeto seja realizado. Juliana Leme, Simone Gonçalves, pela Pinrolê Produções, Ju Dias e Gui Bigode, na comunicação, pela Bora Lá. E na operação técnica das Bravas Conversas, contamos com o trabalho de Fernando Solidade, Diego Soares no som, Jonathan Mendonça na direção e edição. E, além disso, agradeço todas as pessoas que contribuem para que esse trabalho seja realizado, porque política pública ela é mantida pelas nossas contribuições enquanto cidadãs e cidadãos. Dito isso, ainda neste momento de agradecimento, gostaria de saudar, onde quer que esteja, Pepe Mujica, que fez sua passagem essa semana. Importante ser humano que nos traz a perspectiva de como podemos estar no mundo sem deixar que as coisas nos tomem a nossa liberdade. E assim como Mujica, nossos parentes, povos originários, ancestrais do Brasil e da América Latina, com as suas formas de viver de diferentes maneiras, nos apontam como podemos, talvez,
adiar o fim do mundo, parafraseando Ailton Krenak. Será que ainda dá tempo? Será que as artes e as lutas sociais na América Latina podem nos dar pistas para a retomada de velhas ou, para alguns, talvez novas formas de manutenção da vida? E, para nos ajudar com essas questões, conversar sobre o tema, gostaria de cumprimentar as nossas convidadas, Helena Silvestre e Mariana Maior. Boa noite. Vou fazer as devidas apresentações, porque é importante. Mariana Maior, professora do Departamento de Artes Cênicas ECA USP, é diretora e pesquisadora teatral, organiza a revista Teatro Situado, revista de artes cênicas com olhos latino-americanos. Bem-vinda. Helena Silvestre, militante em defesa da moradia e territórios urbanos, rurais, sobretudo em favelas, periferias e ocupações. Escritora, feminista favelada, afro-indígena, educadora popular na Escola Feminista Biayala e co-diretora da revista Amazonas no Brasil. Psicanalista e estudante de saúde pública. E um adendo aqui, atriz. Atua também na Brava Companhia. Muito bem-vinda. E a nossa conversa vai ser dividida em 20 minutos para cada. E eu gostaria de começar, então, com a Mariana. Bom, muito obrigada pela apresentação e quero agradecer muito o convite de amigos, parceiros aqui da Brava. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Fiquei feliz mesmo com o convite porque eu vou um pouco pelas beiradas dos temas latino-americanos, né? Não foi exatamente minha área de estudo, eu sempre falo isso, mas me chegou de presente esse tema, assim, né? Me chegou de presente de uma amiga argentina chamada Julieta Greenspan, que na pandemia, eu tinha conhecido a Julieta em 2014, quando fui fazer uma residência em Buenos Aires. Ela fazia parte de uma companhia que não existe mais, lá em Buenos Aires, El Baquim. E na pandemia, em 2020, ela chegou com uma ideia da gente organizar uma revista independente. E a gente rapidamente começou a pensar sobre isso, pensar na possibilidade de ser uma revista bilíngue, o que também gera mais complicações e, ao mesmo tempo, possibilidade de diálogo, de trânsito, né, de entendimento entre Brasil e outros países que falam espanhol e vice-versa. E aí, a partir desse trabalho com a revista, que foi um pouco por acaso, eu fui conhecendo pessoas, conhecendo instituições, tentando entender um pouco do que seria essa realidade de trabalho teatral, de prática teatral em outros países da América Latina e também no Brasil, né? E quais seriam esses pontos de contato, quais seriam as nossas singularidades, porque existem muitas, né, diferenças, mas será que fazia sentido pensar numa revista de teatro latino-americano em 2020, né? A gente está um pouco às duras penas agora tentando lançar o próximo número. O governo Milei cortou um incentivo, conhecemos bem esse tipo de governo, mas cortou um incentivo do Instituto Nacional de Teatro, que era uma ajuda para a revista de diagramação, enfim. Agora a gente está um pouco às voltas de como lançar o próximo número, tentando imaginar a possibilidade de continuidade, né? Não uma política eventual, mas uma tentativa de continuidade, mantendo o caráter independente, enfim. Mas estou falando da revista porque caiu um pouco no meu colo esse tema, né? E na Unesp, dei aula há alguns anos na Unesp, também tive a possibilidade de dar uma disciplina sobre teatro hispano-americano, que eu comecei a ler textos e conhecer autores e conhecer movimentos como o do Henrique Bonaventura, né, que o Ademir está estudando, o Teatro Experimental de Cali, e começar a pensar. Assim, por que interessa falar sobre isso, né, para a gente hoje, né? Quando a gente pensou na revista, pensou inclusive no nome da revista,
teatro situado, pensando as experiências singulares ali situadas, né, de cada território, desse imenso território diverso, rico, sofrido, né, explorado, maltratado, né, chamado América Latina. A gente quis usar esse termo, teatro latino-americano. Estou falando um termo porque é de se perguntar, né, o que seria, o que é teatro latino-americano, né? Como a gente pode entender essa categoria? É um teatro produzido nesses territórios que constituem a América Latina, mas também o que é a América Latina, né? Hoje, né? O que é a América Latina? A gente está falando de, né, enfim, de países que têm uma possibilidade de aproximações, assim, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, político, histórico, né? Linguístico, inclusive. A gente sabe que, historicamente, a gente se reconhece, né, como latino-americano. É só chegar em qualquer território, né, ali, país, que a gente se reconhece. A gente vê muita desigualdade social, a gente vê centros urbanos ricos, né, e, enfim, brancos, europeizados. A gente vê periferias e pessoas sobrevivendo, né, nesses territórios e tentando viver a vida com dignidade, né? E muita gente fazendo teatro também nesses territórios, como a Brava, há muito tempo, né? E eu estava lembrando que quando eu cheguei em São Paulo para estudar teatro, eu vi a Brava no metrô, se não me engano, no metrô São Bento, assim, estava lembrando disso vindo para cá. Então, há muitos anos, né, vocês resistem, existem, insistem, né, fazendo teatro à unha, assim, mantendo espaço que é cada vez mais raro, né, um tipo de evento como esse, que, né, vocês bem fizeram tantos, né, de conversa, de debate público, né, cada vez está sendo mais raro, né, espaço teatral, né, sede de grupo, enfim. E em Buenos Aires também tenho conversado muito com a Julieta, a mesma coisa, né, uma dificuldade muito grande dos grupos manterem espaços e trabalho continuado. Mas enfim, então o que seria essa ideia de América Latina para pensar uma ideia de teatro latino-americano, né? Porque também tem uma dificuldade que é questionável também, essa ideia de uma possível unidade, né, entre nós. Mas, ao mesmo tempo, foi essa a pulsão de uma geração incrível, dos anos 60 e 70, do século XX, que criou uma prática e que se identificou como trabalhadores de teatro latino-americanos. E essa geração reivindica, num gesto político mesmo, essa prática. Tem um dramaturgo da Guatemala chamado Manuel Galich, que fala que só se pode entender teatro latino-americano a partir dos anos 60. Essa ideia de teatro latino-americano reivindicando-se como teatro latino-americano a partir dos anos 60, justamente por conta dessa geração. Nomes como Henrique Buenaventura, como o Santiago Garcia, trouxe um livro até para ler um trecho aqui, se der tempo, como Miguel Rubio Zapata, como Maria Escudeiro, como Augusto Boal, como Abdias do Nascimento, um pouco antes, mas que tem uma passagem muito importante pela América Latina para também pensar um projeto de teatro que vai influenciar, né, uma cena experimental e moderna depois. Nomes como esses pensaram e reivindicaram essa ideia de teatro latino-americano e alimentaram essa ideia. Estou falando alimentaram porque eles também projetaram a existência, né, um pouco cavando também, né, espaços de encontro nos famosos festivais de teatro, né, Festival de Manizales, Festival de Havana, Festival de Quito, no Equador, na década de 60. A partir de 68 tem um surgimento de vários festivais inspirados no Festival Estudantil de Nancy, que esses grupos participaram. O Teatro de Arena participou desse festival, apresentou, se não me engano, apresentou a Arena Conta Zumbi nesse festival. O Ademir até pode... É isso mesmo? Pode confirmar. Que está, né, nesse tema, né? Teatro Jornal também. Enfim, criaram esses espaços para justamente discutir, ser um espaço de discussão, ser um espaço de reconhecimento, de encontro, ser um espaço de formação. Muita gente também, inclusive europeus, vieram nesses espaços. Um espaço ali de rico para pensar e se criar essa ideia, essa prática de teatro latino-americano. Naquele momento, que era um momento muito singular,
da história desse território, porque tinha acabado de acontecer uma revolução que mudou os rumos, né, de muita coisa, né? Revolução Cubana em 59, que deu um novo ar assim, para essa geração de esperança, de possibilidade de mudança, mas não só a Revolução Cubana, várias revoluções e processos de independência ao sul, né, no sul global, na África. E tudo isso acho que deu um gás para essa geração também se identificar nesse movimento. E uma das expressões que o Antônio Cândido usa, né, para pensar a literatura nessa periferia do capitalismo, né, uma é chamada de desrecalque localista, para falar dos movimentos modernistas no Brasil. Seria um decolonial, né? Um movimento decolonial, um gesto decolonial, mas ali na década de 20, né? Década de 30. Recalque localista é para justamente começar a pensar a nossa vivência, o nosso contexto, não como falta, mas como possibilidade, como riqueza. Então, olhar para as nossas heranças culturais, nosso repertório africano, indígena, não como fraqueza, mas como força criativa, pulsão de vida, desejo, né, de criação, como riqueza mesmo, né? Os modernistas tiveram esse primeiro gesto ali de desrecalque localista, né, segundo Antônio Cândido, mas ele fala dessa geração. Está pensando literatura no século XX, né, literatura moderna, e ele vai falar de uma expressão que eu acho maravilhosa, que é a consciência radical do subdesenvolvimento dessa geração na literatura moderna, que tem uma passagem, assim, né, inclusive de radicalização política. Acho que por isso que o tema da conversa, né, a relação com o movimento social, o movimento político, também faz muito sentido, porque é uma geração muito engajada e que, inclusive, tem um trânsito com o movimento social direto, partido político direto. Mas ele está falando isso, no caso da literatura, também em comparação com o século XIX, para pensar que ali teve um gesto nacionalista, de criação do que seria uma arte nacional, um teatro nacional, mas ainda de uma perspectiva muito ancorada em modelos europeus e idealizada do que seria a nossa particularidade, né? Vide, sei lá, movimento de romantismo, indianismo, as aulas de literatura lá há um tempo atrás, né? A gente lembra disso. Mas tem uma diferença dessa geração do século XX, também como a nossa tragédia, mas como um impulso de mudança, né? Por isso que é uma geração que se radicaliza politicamente, que vai também disputar politicamente, se envolvendo com o movimento social, e, enfim, no teatro isso acontece. É uma geração com essa consciência radical. E que não descarta o repertório europeu, então faz uso do Stanislavski, por exemplo, vai fazer uso do Brecht, do Piscator, vai estudar teatro revolucionário soviético, vai estudar teatro alemão, mas também vai estudar o repertório local, então vai estudar a cosmogonia indígena, andina, enfim, vai entrar em contato com a chamada cultura popular, manifestações da prática da cultura popular, e que é o que acontece também aqui no Brasil, né? Uma geração também muito, muito produtiva nesse sentido, e aí tem uma virada de produção, em que inclusive começa a imaginar outras formas de se fazer teatro, no contexto estudantil e amador, que aí é o contexto de surgimento de uma prática chamada prática de criação coletiva, que o Henrique Buenaventura teorizou, mas que é uma ideia não existir funções mais dentro de um processo de criação teatral. Então ainda continua existindo um diretor, um dramaturgo, mas tem uma horizontalidade nesse processo criativo e, além disso, uma busca de produção de novos textos, com novos temas, e aí entra esse contato direto com a vida, né, social, seja através de movimento social, seja através de estudo, de contato com o movimento político. E aí a gente tem vários exemplos, né, de grupos que surgiram nesse momento, que tem histórias, enfim, são capítulos importantes, e também de cruzamento, de trânsito, né, entre teatro brasileiro e teatro na Argentina, teatro no Chile, teatro no Peru. Só vou fazer um pequeno adendo, assim, porque
acho que daria para a gente pensar. Tem muito material, né, sobre teatro latino-americano em espanhol. Pouquíssimos materiais traduzidos em português e poucos materiais em biblioteca brasileira, né? Assim como do lado de lá também tem pouco material para eles também conhecerem teatro brasileiro. Então, de fato, essa barreira linguística, que também daria para a gente discutir o porquê, né, que se tornou uma barreira, né, e não uma possibilidade de trânsito mais efetivo, mas ela, uma das impossibilidades da gente também se identificar mais como latino-americano, né, e conseguir se reconhecer mais nessas outras histórias do teatro. Porque nessa geração do século XX, eles de alguma maneira se reconheceram mais, se encontraram mais, se contaminaram mais, se influenciaram mais. Então, eu estou pensando aqui, por exemplo, tem um ciclo importante, que eu acho que ainda precisa ser mais estudado, que é o ciclo do teatro operário, na América Latina, ali no comecinho, final do século XIX, começo do século XX. Brasil, a gente tem aqui em São Paulo, né, um centro importante, né, de movimento anarquista, sindicalista, socialista, ali no começo do século XX, nas vilas operárias, e uma produção teatral nesse contexto operário, amador, inclusive com textos inéditos, não só adaptação de peça espanhola, que eles, né, que enfim, líderes do movimento operário, né, vieram de lá e nesse começo de século trouxeram também para serem encenadas, lidas, enfim, versões, né, mas também produção de brasileiros dentro desse contexto, né? Isso no contexto de bailes operários, de conferência anarquista, né? Nem vislumbrando essa possibilidade, né? De, vamos nos profissionalizar, né? Era um contexto ali de trabalhadores que se encontravam depois no dia de trabalho e estavam envolvidos no teatro, na forma teatral, também com possibilidade de organização política, né? E no caso brasileiro é interessante porque eu acho que tem alguns nomes que se encontram, que vêm do século XIX, do movimento abolicionista, que vão participar das lutas operárias ali do comecinho do século, como o Vicente de Souza. Tem uma espécie de um caminho histórico, assim, né, de um ciclo de cena engajado, cena ativista, mas que tem um trânsito entre figuras também. Na Argentina é um polo importante de teatro anarquista no começo do século. Inclusive, com uma cena, tem um historiador do teatro argentino que faleceu recentemente, chamado Carlos Foz, que estuda essa cena, e ele fala, inclusive, da construção de escolas de teatro dentro de vilas operárias. Assim. Então, uma perspectiva de formação pedagógica também via teatral. Algo que no Brasil, enfim, acho que precisam também de mais pesquisa sobre isso, mas, se eu não me engano, tem um processo diferente. E no Chile, e tem nomes de líderes operários que transitaram entre os países. Tem a criação de diálogos, né? E uma geração filha desse movimento que nasceu e se envolveu com teatro e participou de uma cena posterior, década de 40, 30, 40, também na América Latina. Aqui, no caso brasileiro, tem um nome, por exemplo, da Itália Fausta, que estava ligada ao ciclo do teatro nas sociedades filodramáticas, né, teatro operário, mas também é uma pessoa importantíssima, né, no ciclo de modernização, né, que é um grande problema na história do teatro brasileiro, mas esse ciclo de modernização do teatro. Mas também tem vários nomes do teatro argentino que nasceram nesses núcleos, né, de movimento operário. Estou falando movimento operário para também pensar anarquista, socialista, sindicalista, né, e que estão protagonizando uma cena depois que vai desembocar, no caso da Argentina, que é muito interessante, numa cena de teatro independente já na década de 30, já tentando fazer frente a uma ideia de mercado teatral, teatro comercial, e buscando textos de dramaturgos locais, do chamado Teatro del Pueblo, do Nicolás Barletta. Eu estou falando isso porque quem vai ficar um ano nesse Teatro del Pueblo, no comecinho dos anos 40, deve ser 40, não sei a data precisa, mas é o próprio Abdias do Nascimento, que no Rio de Janeiro, quando trabalha como jornalista, entra numa espécie de rede de poetas latino-americanos, faz a famosa viagem que ele vai para Lima e vê a apresentação do Imperador Jones, com um ator branco fazendo blackface,
Mas ele também passa um ano com o Nicolas Barletta estudando as formas de trabalho dele, enfim. Então tem esse capítulo importante que vai criar depois, né, logo em 44, 45, o Teatro Experimental do Negro aqui. Aí pensa essa geração, né, década de 60 e 70, o Boal escreve Teatro do Oprimido na Argentina, né, escreve coletando experiências que ele viveu no Brasil, mas também viveu em outros países da América Latina, né. Cria esse sistema, esse método chamado Teatro do Oprimido a partir de experiências latino-americanas. O próprio Henrique Buenaventura tem uma passagem pelo Recife com o teatro dos estudantes de Pernambuco, junto com Hermílio Borba Filho, lá estudando inclusive formas da cultura popular pernambucana. E pouco depois ele vai escrever uma peça que vai ficar muito famosa, e essa peça tem tradução em português, chamada A Direita de Deus Pai. E estudando formas da cultura popular colombiana, né? As morrigangas. Enfim, estou falando tudo isso porque eu acho que é uma geração que inventou formas de trabalho. Inventou. Conseguiu encontrar espaços de troca, de reconhecimento e de afirmação. Conseguiu criar espaços de encontro, de formação, e que potencializou outras criações, né? A gente, enfim, tem muitas diferenças com esses hermanos, né? Mas tiveram momentos que a gente se reconheceu mais, né? Inclusive do ponto de vista da história do teatro, né? E hoje a gente vive uma cena também muito rica latino-americana, que a gente vê alguns experimentos por aqui, mas muito localizado, né? Não com essa perspectiva política de identificação mútua, né? Eu acho que isso talvez seja algo para ser perseguido, né? Acho que voltar essa pergunta, né? Forma de acabar, de adiar o fim do mundo. Mas talvez uma forma, esse reconhecimento seja um caminho, né? Mas não só se reconhecer, mas buscar formas de construir junto, né? Desse reconhecimento acontecer efetivamente, né? Tem mais coisas, mas meu tempo acabou. Então, obrigada. Obrigada. Sim, a gente depois tem uma outra rodada e vou passar a palavra para a Helena, e quem tiver perguntas, depois da fala da Helena, a gente vai abrir para perguntas e aí devolve para elas, tá bom? A palavra é sua, Helena. Boa noite a todas, todos, todes. Boa noite. Opa, eu sou Helena, a Cátia já falou, não vou ficar repetindo, né? Fiquei pensando em como agarrar esse touro pelo chifre hoje, assim, nessa conversa. E aí eu resolvi trazer as minhas pequenas bombas de maldade, assim, pra gente, polêmicas, para pensar junto, porque eu acho que uma das coisas mais loucas e lindas do trabalho que a Brava faz há tanto tempo, que eu tive a possibilidade de estar perto de diferentes maneiras, né, de sacolão das artes, encrencas mil até fazer peça. Mas acho que é esse espaço de elaboração comum a partir da mobilização de muitas ferramentas diferentes, né? Que é o próprio fazer teatral, mas é também a formação, mas é também o debate político ao redor do que se faz. E aí a primeira coisa que eu fiquei pensando foi sobre a arte, né? Pensar a arte, pensar a mal chamada América Latina, porque até o nome já é... Bom, tudo é problemático, né, gente? Brasil, para mim, é um problema, tudo é um problema. O que é Brasil, né? É uma invenção colonial, não existe, não tem materialidade. Isso é 1.200 línguas eram faladas aqui em 1500, disso resta pouco menos que 300 línguas, né? E uma língua não é um idioma, uma língua é um povo, né? São deuses,
são maneiras de conceber o que é bonito, o que se pode produzir de beleza, como se produz, quem produz. Então a primeira questão que eu fiquei pensando foi se a gente tinha arte antes da colonização. E eu sempre gosto de fazer umas perguntas que é que é lá para trás do problema, que é para aumentar o tanto de tempo que a gente tem que resolver, né? Porque essa própria ideia de uma prática de produção de estética em separado, ou especializada, ou profissionalizada, né, ou cindida com a organicidade da vida, não tenho certeza de que era algo que existia aqui, ao menos com alguma preponderância, assim, né? Porque a gente fala de povos indígenas e é outra invenção também. Não existe povos indígenas, né? Existe Guarani-Mbiá, Guarani-Kaiowá, Tupi, Gamela, Krenak, Craô, Yanomami, Pataxó. Então, em cada um desses modos de viver, a produção de beleza, de encantamento, de diversão, de alguma forma também, não estava separada. Né? Não sei se alguém pensava isso como arte, como algo em separado do que você fazer as cuias que você come, do que você pintar o próprio corpo, se preparar para os rituais, né? Os cantos todos muito coletivos, ainda que você tenha na reprodução dessas experiências papéis, né, que um xamã realiza, que um pajé, que uma figura que especialmente ocupa um lugar numa cena dentro de um ritual, que é de diversão, é de celebração, é de comunhão, e é de beleza, e é de performance, né, e é de um monte de coisas que não chamava arte, chamava viver. Então, aí já fiquei pensando nesse primeiro BO. Porque é claro que diante do mundo que a gente está, e a gente foi colonizado, então a gente não, né, sabe, pensar como era antes não desfaz o fato de que a gente foi colonizado, né? Mas dentro desse processo de colonização a gente teve, sei lá, a fixação nesse lugar do subdesenvolvimento, que também é uma ilusão, né? Porque ele é um lugar estático, o subdesenvolvimento nunca vai virar desenvolvimento, e na verdade hoje eu acho que ainda bem, graças a Deus, porque senão ninguém aguentava, o mundo ia acabar, explodir, pegar fogo. Mas aí tem uma tradição que eu acho que é essa tradição, que ela é uma tradição ocidental, autocrítica do Ocidente, que é o movimento operário, que é o comunismo, que é o anarquismo, o autonomismo, ou seja, são sistemas, né, conjuntos de ideias, são perspectivas de mundo produzidas desde o pensamento ocidental, do pensamento branco, mas que são radicalmente críticas a essa organização ocidental do mundo, né, a essa ocidentalização do mundo que a colonização produziu. A gente, quando tem a ideia de arte, já nasce aqui junto com também trabalhadores, junto com, né, essa ideia como uma ideia mais popularizada, assim, como mais possível para todas as pessoas, não como, sei lá, logo quando chega e cria uma escola de belas artes, né, a família real cria essa parada no Brasil, quer dizer, isso daí não é uma fita que já estava colocada para um conjunto grande da população como arte. Depois, acho que também esses movimentos, as revoluções, o começo do século, o movimento anarquista, esses processos que vão trazer experiências autocríticas de organização anticapitalista em outros países, também promovendo esse encontro de arte, desse fazer e tudo mais. Enfim, a gente entra num caminho histórico e a gente chega num lugar em que a gente vai reivindicar a arte como um trabalho. Que eu também fiquei pensando qual que é a onda dessa reivindicação? Se a arte é trabalho, se a arte é contra o trabalho, né? Se a arte é anti-trabalho,
se de algum modo pensar também essa relação da arte com o nosso processo nesse território mal chamado América Latina, nesse território de Abya-Yala, não é pensar justamente nas formas que a gente foi desenvolvendo de roubar tempo do processo de desenvolvimento. De bloquear, de alguma forma, o processo de desenvolvimento a partir da nossa saída um pouco dele, do nosso escape dele, trazer coisas de volta para um campo do comum, talvez, né? De uma convivência que produz um modo de vida onde a arte está presente, onde ela é possível para muitos tipos de pessoas, onde ela é parte de um movimento político porque ela está absolutamente enraizada na vida cotidiana. E aí o que a gente também vai entender como arte. Então, como arte e como movimento, tenho pensado bastante, assim, há algum tempo venho militando mais intensamente no movimento de mulheres e isso me colocou numa relação também com a América Latina, com o movimento feminista, sobretudo, né? Faço parte da revista Amazonas, a gente existe também aí, isso é uma revista bilíngue, não sei o quê, que existe desde 2018. E que a gente começou a articular a revista pensando uma coisa simples também. Sempre começa assim, né? A enganação. Você é só uma coisinha, a gente traduz um negócio e coloca num blog. Aí depois vira um problema, tem que ter reunião todo mês e não sei o quê, aí ninguém consegue, enfim, o inferno que a gente sempre está produzindo para se enfiar. Mas com a revista eu ampliei uma visão de coisas que estavam acontecendo e também desse enorme movimento de mulheres muito diverso que expressa um pouco do que rola em todos esses países. A gente tinha essa perspectiva de falar, eu quero saber como que está a Colômbia, não é da boca do dirigente do maior movimento social da Colômbia, eu quero saber da boca da palenqueira, entendeu? Que é como eles chamam os quilombos lá, da palenqueira que está ameaçada. E eu quero saber do Chile, mas qual que é? O povo Mapuche, enfim, os vários povos Mapuche também, porque também é outra coisa que são várias diferenças aí dentro, mas como é que estão analisando a situação, né, chilena? A gente queria saber dessas pessoas e de pessoas mulheres, né, cis, trans, mas que pudessem compartilhar um olhar das lutas a partir do seu lugar, esse lugar das pessoas mais lascadas, né? Porque quando você parte do olhar do mais lascados, o risco de você deixar a gente para trás é menor, eu acho. Então, aprender a andar com quem anda mais devagar, eu acho que ajuda a gente a conseguir observar as estratégias que estão se movendo. E daí no movimento de mulheres é uma explosão de práticas artísticas, de performance, de reinvenção de um monte de culturas, de tradições, de enfrentamento, de conflito, né, da utilização dessas ferramentas que a arte popularizou e difundiu no pensamento organizativo e na produção dos processos de confronto mesmo, de disputa ideológica, de debate público. E aí é isso, não é necessariamente pensar um artista, né, mas é pensar a arte acontecendo justamente nessa treta histórica, secular, que o nosso povo tem com as estruturas que desde fora querem consolidar o que é que nós somos, né? Ou sei lá, o Saloma tem uma coisa que ele diz que é muito bonita no livro dele sobre o teatro negro, que ele escreve junto com as Capulanas, que ele vai falar do racismo, dizendo que é essa situação de ser definido por outrem a sua própria revelia, né? Me definem a minha revelia. E acho que tem um pouco essa coisa nos movimentos, né? O que é movimento? O que é político? O que é arte? E aí eu estou falando da perspectiva do movimento de mulheres, porque essa é onde eu me enfiei mais recentemente, nos últimos anos, isso é muito forte, né? Não tem como pensar nenhum na menos na Argentina sem pensar arte, sem pensar a força simbólica do que as mulheres conseguiram produzir com a sua performance na rua, com a sua busca de símbolos que são, ao mesmo tempo, muito presentes naquela cultura e, por outro lado, ressignificados dentro do movimento, no momento que a gente está vivendo agora.
E o movimento de mulheres também carregando essa mesma dificuldade do movimento na arte, né? Quer dizer, é trabalho, o trabalho reprodutivo é trabalho, isso é uma treta, né? A gente fica discutindo, a Silvia Federici vai falar primeiro, né? Tem todo um movimento super grande para reconhecer o trabalho feminino como trabalho, pagar, né? Pagar o trabalho doméstico. Aí você fala, tá, interessante, vamos para a luta. Ao mesmo tempo, não é trabalho. A onça caça para comer e não é trabalho, né? Todos os animais vão se organizar para a reprodução da sua vida sem ser trabalho. Então aí você entra num bug que é, eu peço para ser reconhecido como trabalho e ser pago, ou eu tento arrancar de uma vez essas práticas de dentro do circuito e da lógica do trabalho. E com a arte eu acho que também tem esse mesmo conflito. E a gente fazendo arte aqui, recuperando um modo de vida e trazendo essa disputa pelo tempo, traz para o terreno do movimento, eu acho, a arte, muito, né? E aí tem muitas experiências, eu acho que é isso, estava falando das mulheres lá, mas dá para falar também de um movimento que vai acontecendo nos bairros periféricos na Argentina, produzindo, eles têm um negócio tipo murgas, umas fanfarras, umas coisas assim, retomando isso nos bairros como possibilidade de auto-organização comunitária. Teve muito presente em todo o movimento piqueteiro, essas coisas, que foi outro processo importante também na Argentina. É isso, né? No Chile você tem uma discussão do povo mapuche também produzindo suas tradições, produzindo arte e reivindicando território, né, para poder viver um modo de vida em que a arte não seja algo em separado da vida, né, ou algo possível para poucas pessoas. E acho que em vários outros lugares, né, no Equador. Enfim, então, acho que isso passa por uma disputa que a gente tem na América Latina, que é de definir quem nós somos, né? Nós definimos quem nós somos, o que é ser daqui, o que é viver aqui, o que é arte, desde uma perspectiva que carrega a tradição de povos que não separavam a arte como uma prática dos outros fazeres da vida. E acho que aqui isso também acontece, é isso. Eu acho que o movimento de saraus é isso, que é um pouco mais, né, já tem 20 anos, 30 anos, mas o movimento de slams continua isso, de alguma forma, com a molecada reinventando essas ferramentas para produzir encontro e para produzir identidade étnico-racial, territorial, de classe, ou seja, a partir de processos de produção do que a gente passou a chamar de arte, mas não deixa um lugar de arte totalmente separada, né? Porque isso não é artista, é o Serginho, né, que fala que ele era um motoboy poeta, e é isso mesmo, né? É de dia trampar de pedreiro, de noite ser ator, é de dia trabalhar limpando e de noite cantar. É um jeito de fazer que também é difícil para a gente se afirmar como atriz, ou escritor, ou artista. Porque você fica, de fato, pensando se quer mesmo integrar esse lugar que no imaginário é um lugar inseparado da vida comunitária, inseparado das condições que todo mundo tem para produzir convivência com a boniteza, né, no dia a dia. Então, são algumas ideias que eu fiquei pensando e, por último, eu só queria dizer que a história de adiar o fim do mundo, que eu também sou meio assim com isso daí, porque eu acho que tem que adiar o fim de alguns mundos, mas era bom acelerar o fim de algum outro. Aí a gente tem que estar vendo. Porque... E acho que é uma das coisas que eu sinto... Bom, eu sou uma militante, né? Eu não sou uma estudiosa da arte, da maneira como talvez isso possa ser pensado quando a gente ouve essas palavras, mas, né, me meto no teatro, escrevo, componho, porque me ajuda, né, me ajuda a pensar, a viver, me ajuda a, inclusive, estar na militância de outra forma, que também questiona muito a forma tradicional de estar na política, aquilo que se reconhece e se valoriza como sendo político, aquilo que se reconhece e se valida como organizado ou desorganizado.
Porque o pessoal gosta de perguntar se você é organizado. E isso não quer saber se você limpa a sua casa, dobra sua roupa, faz sua comida. Quer saber se você é de um partido político. Então, essa linguagem revela um pouco daquilo que é reconhecido e do que não é reconhecido, né? Como organização também. Então, nessa coisa dos mundos, né? A gente precisa acelerar o fim do capitalismo, do mundo capitalista. Esse não tem que ser adiado, tem que ser acelerado. Eu acho que é um lugar onde esse pensamento radical, ocidental, autocrítico do Ocidente, tem uma dificuldade de se comunicar com esse outro pensamento. Esse pensamento que é anterior à colonização, que aí é como adiar o fim daqueles outros mundos, né? É um pensamento altamente destrutivo, e aí gosto muito do Benjamin falando do caráter destrutivo, e a arte também pensando a sua importância destrutiva, questionadora, arrasadora de tudo que está na frente para abrir caminho. Mas você precisa afirmar coisas também, e precisa produzir coisas. E aí não está no pensamento ocidental, eu acho, a nossa saída para como produzir, está no pensamento pré-colonial que a gente tinha aqui, que outros povos trouxeram para cá, né? E nesse pensamento também tem um jeito de fazer arte, que eu me pergunto, é teatro a Folia de Reis? Né? Essa performance que é cotidiana na vida do povo de vários lugares e que não necessariamente transforma alguém em artista, mas traz essa pessoa para um lugar de referência numa comunidade que pode ser um lugar de luta também. Essas misturas muito próprias dessa terra mal chamada América Latina, para mim, ficaram no meio assim, desse bololô de perguntas sobre arte nesse lugar. É isso. Bom, agora nós vamos abrir para quem tiver perguntas. Acho que a gente pode fazer 2 ou 3 e aí joga a bola de volta para elas. Tem alguém que quer perguntar aqui? Boa noite, eu me chamo Dani. E um pouco minha pergunta, acho que tem a ver um pouco com o tema da conversa, que é sobre essa relação de quais são as condições para a gente fazer teatro dentro desse território que a gente chama de América Latina. Porque eu acho que isso tem muito a ver com o jeito que a gente entende arte. E falando isso de uma pessoa que morou no Chile por muito tempo, para ver um pouco o teatro da cidade, especificamente de Santiago, e uma pessoa que é de São Paulo, então comparando esses dois teatros e percebendo que são teatros radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes no nível de o teatro santiaguino não olha para o público, por exemplo. O teatro santiaguino não conhece essa forma que a gente vive aqui, de um teatro de arena, por exemplo. O teatro santiaguino não conhece isso de, num sábado à noite, ou num sábado de manhã, ou numa terça-feira à noite, ter um encontro público para discutir teatro, por conta das condições de produção. E aí eu fico pensando também do lado de cá, de São Paulo, que é como que a gente pode imaginar essa certa prática teatral que a gente insiste em fazer, para além dessa lógica que é muito essencial e que garante certas coisas, como isso daqui que está acontecendo, que são os fomentos, mas como a gente consegue imaginar uma prática teatral para além do Estado? Porque eu sinto que o caso de Santiago também é problemático, que é uma dependência total do mercado e das salas de teatro que são de palco italiano e que cobram ingressos caríssimos. Mas, ao mesmo tempo, a condição que a gente vive em São Paulo, que é, ao mesmo tempo que temos o Estado como um mínimo mantenedor de certas leis e fomentos, e, de outro lado, o mercado sempre à espreita, como que a gente poderia, aqui, em outros territórios, imaginar outras práticas de teatro como horizonte possíveis de grupos que não dependam do Estado, que é uma herança colonial, assim. Enfim, é um pouco minha pergunta, provocação. Boa noite. Não, eu queria só, a gente está conversando, eu lembrei, tem um grupo muito importante na cidade de São Paulo chamado Pombas Urbanas. Acho que o Pombas Urbanas ele faz um trabalho que eu queria, não sei se vocês conhecem alguma coisa nesse sentido,
que é juntar as pessoas dentro de uma lógica que também, não sei se a gente pode chamar, é uma forma de fazer, um modo de fazer, que é o teatro comunitário. Talvez o comentário que eu vá fazer tenha um pouco a ver com isso. Existem muitos grupos na cidade de São Paulo que se encontram para fazer coisas utilizando uma tática que o César Vieira chamava de Robin Hood, que é assim. Então, os trabalhos a gente até escreve nos nossos documentos, assim, né? E outros grupos também, que é, e a gente ainda faz teatro. Porque é a relação com o bairro, é a distribuição de cesta básica, sei lá, tem tantas coisas, né? Dentro disso, tem um movimento de alguns grupos que estão ligados a uma liga latino-americana, de uma escola de teatro político latino-americana. Não tem prédio, não tem CNPJ, não tem nem nome direito. A gente tinha um logo que a gente colocava antigamente, já não colocamos mais. É meio assim, o trabalho... Ih, agora está gravando. Mas é o trabalho um pouco no invisível. Isso já aconteceu em outros momentos, com o Boal, com as pessoas... Então tem muita coisa que os grupos fazem, a relação com os movimentos sociais. Então, assim, existem pelo menos uns 15 grupos na cidade, que dá para a gente lembrar, né, que atuam dentro da lógica dos movimentos sociais quando são chamados. E a gente também faz uma crítica a isso, porque a gente muitas vezes é chamado para ser palhacinho do apocalipse, que a gente brinca. A gente não é chamado para compor, a gente não consegue estar organicamente, mas no sentido assim, qual é o sujeito histórico que está produzindo isso hoje, na contradição do mundo do capital? São alguns grupos de teatro. E a gente, às vezes, é chamado para fazer o evento. Mas, voltando, não sei se vocês duas conhecem, essa prática do fazer em alguns países disso que a gente chama latino-americano, América Latina, dentro dessa lógica comunitária. Por quê? Porque no Brasil, talvez, desculpa a professora aí que está aí, né? Eu tenho vergonha, mas a gente condenou duas palavras, né? O amador e o comunitário. E tem um monte de gente também querendo falar em nosso nome, de falar o teatro periférico. Também tem essa aí. É igual a Leda Maria Martins escreve lá, o negro sob o olhar do branco. Tem um monte de gente que nem sabe, nunca atravessou a ponte, que fica falando, o teatro periférico. Mas essa questão do teatro comunitário, em alguns países, por exemplo, bairro Flores, na Argentina, tem um trabalho ferrado. As pessoas acordam 8 horas da manhã e uma galera vai fazer teatro com um grupo de teatro. E convive esse limite do profissional, do amador. E as experiências que a gente tem no Brasil com o teatro amador foram as que reivindicaram algum tipo de experimento. Porque o teatro profissional é um negócio que é feito para ganhar dinheiro, lucro. E aí ele falou, eu queria só comentar que o dia que a Odebrecht, o Banco Itaú... Estou fazendo uma piada agora, tá? A Odebrecht, o Banco Itaú, as empresas que exploram o agronegócio não depender do Estado, aí a gente pode começar a brincar, porque desde o capitalismo, a arte e cultura, pelo menos a maneira como a gente pensa, junto com outras pessoas, ela precisa, é um direito. E dentro do mundo do capital, o Estado precisa intervir e a gente precisa roubar dele esse tempo. Porque a lei de fomento é um roubo de tempo, né? Boa noite, eu sou Pedro, sou estudante do Departamento de Artes Cênicas da USP, mas eu sou baiano, eu sou de Salvador, tenho percebido, desde vim para São Paulo, assim, essa relação um tanto quanto histórica no teatro de São Paulo com a coisa do teatro de grupo e essa organização muito forte, assim, que é uma realidade que não é tão forte em Salvador quanto é aqui, e que é um olhar para o teatro que me movimenta um pouco para tentar falar, putz, mas como que essa relação se dá desse jeito e entender também o lugar do fomento como algo que permitiu e permite que isso se mantenha acontecendo, né? Mais um comentário que uma pergunta assim para tentar talvez colocar um pouco na roda essa ideia de um teatro que ainda tenta se relacionar, mas que não tem tanto uma estrutura que permite, talvez, um trabalho continuado nessa relação com a comunidade, nessa relação com a luta social mesmo, por uma necessidade outra de tentar se manter fazendo aquilo que, dentro da lógica do mercado e da lógica do capital, precisa, às vezes, fugir da organização de grupo que a gente percebe muito no teatro paulistano. E aí você queria, enfim, jogar um pouco isso na roda e entender como que vocês percebem essas outras formas de organização que ainda tentam, por meio do teatro, por meio da arte, se colocar num espaço de luta social, se relacionar com a comunidade, mesmo talvez perdendo um pouco do âmbito organizacional
que parece ser, na estrutura, algo que permite que esse trabalho seja mais... Não é fácil a palavra, mas que seja mais praticado e continuado mesmo. Acho que um pouco por aí. Acho que eu vou passar a palavra para ele, e aí a gente fecha e devolve para vocês. Olá, boa noite. Meu nome é Fábio. Eu não sou um militante da cultura, mas eu sou um frequentador dos espaços, principalmente aqui na Zona Sul, das feiras literárias, sarais, e aqui da Brava, do Espaço da Brava, já que é a 4ª vez que eu estou por aqui. A minha militância, na verdade, é num partido político, eu sou do PSTU, né? Então, o grosso da minha militância tem a ver, mas tem a luta pela cultura financiada pelo Estado, é uma das bandeiras nossas, né? Então, eu queria fazer uma reflexão, depois pensar o que vocês acham. Espero que não fique confuso. Depois é isso. Olha só, a gente vive numa sociedade capitalista fundamentada na sociedade do consumo, né? Que é uma sociedade que adoece as pessoas e destrói a natureza, né? As pessoas com sonhos de consumo inalcançáveis, elas, muitas vezes, por conta disso, acabam sendo tristes, né? Quem não já viu gente postar na internet, comprei, né? Comprei, como aquilo, se aquilo trouxesse felicidade. Outra coisa é a destruição da natureza, né? A sociedade do consumo precisa produzir muito produto de forma anárquica e vai destruindo a natureza, né? Para produzir esses materiais tem que ter energia, tem que saquear a natureza. E em uma sociedade que a gente deseja, que é uma sociedade diferente dessa, onde não se produza desnecessariamente e as pessoas possam ser felizes, o que a gente pode oferecer, né? Para as pessoas que são felizes consumirem, o que a gente pode oferecer para essas pessoas? Eu acho que é a cultura, né? Não tenho dúvida disso, que a cultura pode cumprir um papel numa sociedade diferente de deixar as pessoas felizes, né? Quem não sai feliz de um teatro, a maioria das vezes, né, do cinema, de um show cultural, de um sarau? Então, assim, as pessoas que perdem seu tempo hoje consumindo, frequentando shopping, eu tenho certeza que, se esse for substituída por esses espaços aí, elas vão se sentir até mais felizes, né? Então, a cultura, numa nova sociedade, eu acho que ela vai ter um papel determinante, né? E até uma nova sociedade vai ser a sociedade responsável por salvar o planeta, na verdade, né? A gente precisa radicalizar a forma como a gente interage com a natureza, que hoje é uma sociedade completamente destrutiva, né? Uma forma destrutiva. Aqui eu vou colocar uma polêmica, não sei que todos pensam sobre isso. Por exemplo, na minha opinião, a China optou por uma sociedade de consumo, certo? Então, e é muito claro que, né, um dos maiores destruidores da natureza e um dos países que mais emitem gases do efeito estufa é a China. E, para mim, tem a ver com essa opção de virar uma sociedade do consumo, né? Que é o que a gente tem que brigar. Então, essa nova sociedade, só para fechar, eu acho que a arte vai cumprir um papel fundamental para a gente oferecer uma ferramenta que faça as pessoas aceitarem a sociedade como um novo modelo para a gente. Obrigado. Eu vou fazer um último comentário aqui. Eu ia deixar para depois, mas talvez não tenha depois, né? Vai. Então, vou fazer agora, porque daí já junta aí, depois a gente conversa. A gente pode conversar mais livremente também, a gente não precisa ser tão formal assim, desde que a gente fale sempre no microfone aqui e tal, para que seja registrado. Mas só estava ouvi tudo e anotei umas coisas. Quando a Mariana faz essa linha histórica, relacionando teatro, arte, cultura com os grandes eventos da nossa história, das revoluções e tal, que eu acho muito legal de ver essa linha construída da maneira como ela construiu, sistematizadinha assim, e a gente podendo fazer os links do que acontece aqui no teatro do nosso país com o teatro dos nossos vizinhos aqui. E ela fala desse momento, que é um momento... A gente tem um saudosismo, né? É bonito quando a gente estuda esse período. Eu sou fascinado também pelos anos 60, 70, estudar a cultura desse período, porque parece que era um momento em que a gente realmente vivia um mundo com outra possibilidade. E acho que vivia mesmo, né? Acho que as revoluções estavam rolando, os movimentos de independência estavam rolando, era concreto, era visível, mesmo sem ter a velocidade de informação que a gente tem hoje, mas a informação chegava de uma maneira ou outra aqui. Isso animava, né?
a juventude, principalmente, desse período, e todo mundo que estava interessado num outro tipo de vida. E ela fala dessa inventividade, né, dos nossos grupos de teatro e fazedores de cultura do continente. Essa invenção de maneiras de se encontrar, de maneiras de trocar, de maneiras de compartilhar. E me toca muito essa palavra, invenção. Acho que, para mim, é algo que a gente precisa buscar hoje em dia, só que hoje, a gente massacrado como é pelo sistema no qual a gente está inserido, muitas vezes a gente se deixa embotar, né? A gente se deixa cansar e a gente, às vezes, vai na onda. E acho que nos falta invenção. Acho que isso é uma provocação que a gente precisa se fazer o tempo todo. A gente que está, principalmente, fazendo arte, teatro, cultura, sei lá, militando. Acho que a gente precisa de invenção na vida, na verdade, para tudo que a gente faz. Tentar ultrapassar um pouco essa vida louca que nos esmaga, de alguma maneira, para inventar mais. Inventar maneiras de se encontrar, inventar maneiras de se ajudar, inventar maneiras de compartilhar, inventar espaços, inventar brechas para se encontrar, para falar, para roubar o tempo, que a Helena falou, acho. Gosto dessa palavra, dessa expressão também, da gente se organizar para roubar o tempo. Acho que cada vez que a gente faz um encontro que não está mediado pelo dinheiro, a gente está roubando tempo de vida. Hoje de manhã tinha 25 pessoas aqui fazendo teatro aqui nesse espaço. É tão bonito você ver, né, as pessoas vindo aqui. Elas vieram porque quiseram. Não estão recebendo nada para isso. E estavam aqui. Você vê as pessoas vivas, né? É bonito pra caramba. Eu acho que a gente precisa de mais invenção, de mais inventividade. Para mim essa é a palavra que me tocou da fala aí. Da Mariana, principalmente. E da Helena, quando ela fala de olhar para trás, e mais para trás possível, isso também me pega. Isso também me mobiliza. Eu até queria que ela comentasse mais disso também, porque acho que isso estava presente já lá nos anos 60, 70, com os fazedores de teatro da América Latina. Estudando um pouco do Henrique Buenaventura, que é um cara que eu estou estudando bastante agora, um diretor colombiano, desse período, ele tinha uma busca intensa pela arte dos povos originários, ele viajava para os países, ele foi para o Haiti, ele foi para Porto Rico, ele veio para o Brasil e ele estava nessa busca do fazer. Eu não gosto muito de usar a palavra popular também, porque fica um clichê. O fazer das pessoas comuns, o fazer da gente, sabe? Não especializado. O fazer artístico, cultural, de vida das pessoas comuns. Ele estava nessa busca para alimentar a dramaturgia e o fazer teatral dele. A nossa geração brasileira também, nesse período, buscou isso. De certa forma, a gente busca isso um pouco também, mas de uma outra maneira. Aí é uma hipótese, eu não sei também, para a gente pensar junto aqui. Mas, naquele momento, a indústria cultural, os meios de comunicação, eles não estavam assim tão imbricados na vida como eles estão hoje. Acho que isso também era um elemento que, de certa forma, deixava um espaço um pouco maior para as pessoas imaginarem outras coisas. Porque hoje a gente é muito bombardeado, né, cara? Então é isso, a gente se acomoda muito com as formas que a gente consome. Aí que são formas que vêm de fora, formas colonizadoras, e embota a nossa inventividade também. Eu não sei, para mim é uma hipótese isso também. Mas, enfim, essa ideia de olhar para trás, olhar mais para trás, e aprender com esse período para a gente transformar o presente e pensar futuro, isso também é uma ideia que eu acho que me mobiliza, que eu acho que me provoca. Era isso. Agora é com vocês. Comentem, resolvam os nossos dilemas, por favor. Você quer começar? Pode orar aí, amiga. É que são muitas questões que perpassam a vida, né? A nossa vida o tempo todo, né? Acho que tem, assim, essas experiências desse passado mais próximo, né? Que estão vivas ainda, permeando algumas instituições, né? Que a gente tem documentação, a gente tem, sei lá, uma prática, inclusive, de fazer teatro, né? Próxima
dessa geração, tanto eles quanto nós, as pessoas não estavam inseridas nesse mercado profissional. Acho que isso é um elemento, assim, para se... Eu falo com a Julieta trabalhava como secretária numa instituição lá do governo. Você vai olhar a história de grupos, assim, as pessoas estavam trabalhando com outros trabalhos e fazem teatro nessas horas livres, nessas horas roubando tempo, né? Mas também estão reivindicando um lugar nesse processo, né, da instituição arte, nesse processo histórico, né, de autonomização das formas culturais e tudo mais. Estão reivindicando um pouco o espaço nisso. Fazendo temporada, né, abrindo espaço, chamando de teatro, desse lugar de inventividade ali coletiva junto, né, que também tem brincado em outros movimentos de politização, inclusive dessas pessoas. Aqui em São Paulo aconteceu um fenômeno muito singular, né? Teve um movimento político de grupos teatrais que se afirmaram como sujeitos históricos, que reivindicaram outras formas de pensar a cultura, chamado Arte contra a Barbárie, que uma das consequências foi a Lei de Fomento, né? Que possibilitou uma profissionalização, né? Uma perspectiva de profissionalização para grupos que estavam atuando, fazendo teatro como podiam, né? Tentando sobreviver à margem do mercado, porque é sempre à margem do mercado, né, desse mercado cultural, criando pequenos mercados, mas sempre à margem, né? Esse vislumbre de profissionalização também é um pouco o nosso problema, né? Acho que esse é o nosso problema, né? Eu estou falando isso porque eu já participei de alguns grupos, enfim, estou tentando montar um espetáculo sem dinheiro, né? Como que é isso, né? É sempre uma questão, né, essa relação com o mercado, porque a gente precisa de tempo para a criação, né? Acho que o Ademir tem razão, né? Nesses anos 60 e 70 era um momento que a indústria cultural estava se formando de forma mais ostensiva, né, na vida do cotidiano, e que inclusive as pessoas tinham mais tempo até para inventar outras formas, né? Mas também era um momento de perspectivas mais concretas de mudança, né? Acho que isso alimenta essa geração. Difícil falar do nosso momento histórico, né? Tentar, né, vislumbrar um pouco como entender o que está acontecendo efetivamente, né, sem essa distância, né? E vislumbrar essas outras formas de inventividade, né, do fazer. Na verdade, é inventar outras formas de viver, né? No fundo é isso, né? Acho que passa um pouco por talvez afirmar o nosso lugar marginal nesse mercado instituído, né? Que passa por afirmar esse lugar marginal. E passa talvez por uma radicalização de não querer se inserir numa pretensa ideia de mercado teatral, né, da cidade. Porque inserido a gente nunca vai estar, né? Mas acho que essa marginalidade gera mais inventividade, né? No sentido de que a gente não... Enfim, hoje as complicações são muitas, né? Inclusive o SESC, que é uma instituição, enfim, público-privada, fomenta, né, a criação de espetáculos, mas sempre de uma maneira muito difícil, né? Assim, porque é isso, confirma a temporada, qual que é o cachê, né? E aí o que fazer com esse cachê? Agora, de fato, tem muitas experiências na América Latina, né, de fazer teatral, que estão nessa margem e que se colocam como margem, tentando dessa não inserção. É pela não inserção que a gente consegue ter um outro tipo de trabalho, porque se inserir é que a coisa está acabada mesmo, né? E aí eu estava falando enfim, tive uma conversa com a Julieta e a gente fez um debate, eu lembro que numa aula da Unesp, até sobre teatro comunitário na Argentina. Que é uma experiência, assim, quem vê uma apresentação de teatro comunitário é um negócio impressionante, assim, velhinha, bebezinho, uma peça que fala sobre a memória do bairro, as pessoas fazendo comida, muita gente no teatro, é um negócio incrível, né? Aí a gente estava falando sobre isso e a Roleta, mas vocês precisam ver os problemas, justamente pela institucionalização, e porque tem uma verba pública, e tem os profissionais e não os profissionais, uma série de dificuldades, porque justamente essa fronteira. Agora, se vai para esses experimentos históricos mais radicais, do começo do século XX, meados do século XX,
São justamente experimentos que estão questionando o tempo todo a instituição, a ideia de autonomia de arte, né, a ideia de mercado, de arte, teatral. E aí que nasceram as coisas mais inventivas que a gente tem notícia que, de alguma maneira, a gente ainda está vivendo esse momento, com problemas que se agravaram, né, que, enfim, mudaram um pouco de figura, né, e com o nosso tempo mais escasso por essa indústria massiva, agora com redes sociais, que é uma outra... A gente nem entende, né, como que as pessoas se enfiaram tanto, né, e o tempo de descanso é o tempo de consumo nas redes, né. Tô falando geral, né, eu também muitas vezes me vejo ali, né, atualizando. Então, não sei, mas acho que... não sei responder. A gente está realmente numa encruzilhada, mas com uma perspectiva de retomada também de referências, né? E para continuidade de trabalhos à margem, né? Tem muitas questões aqui, né? E que a nossa relação com o Estado vai ser sempre uma relação problema, né? Sempre uma relação problema. Com as instituições sempre uma relação problema, mas ao mesmo tempo que é importantíssimo reivindicar. Porque estamos inseridos. Eles não devem muitas coisas, né? Entre essas coisas, um pouco de dinheiro para se produzir um espaço como esse é mais do que legítimo, né? Essa reivindicação. Então, Helena, tenta resolver. Tenta resolver. Vai piorando, né? E joga pros outros. Tenta resolver. Piorou, eu só vou fazer mais problema. Olha, eu queria contar um negócio que eu tava lembrando, entre as coisas que eu fiquei lembrando quando... É isso, né? Eu falei, por onde que eu vou começar a organizar essas ideias? Porque a gente fez um processo que foi muito rico para a peça Escritos Negros Modernistas, que eu tenho a alegria de ter feito parte. E no meio do processo, a gente produziu um determinado final para a peça, em algum momento, né? Que era quase uma reivindicação de um novo modernismo é possível, né? Com os pretos dentro. E isso gerou uma polêmica entre nós, da peça. Que é, né, alguém dizendo, olha, outro modernismo é possível, onde não existe racismo, e outro faz, foda-se o modernismo, não quero ser modernista, quero que vai todo mundo se lascar. E digo, então a gente, por um caminho ou por outro, né, eu acho que pensando sobre isso, que destino que a gente dá para esse desejo de produzir arte que a gente carrega e coloca em prática, né? O que é destinatário dessa pulsão de vida que está na nossa produção, no nosso fazer, né? Vai para onde? Está endereçado aqui ideia de futuro, ainda botando sempre como que eu ia dizer, as comias, que a gente está agora no negócio espanhol, chique, em aspas, assim, né? Colocando entre aspas também a ideia de futuro, que é uma ideia muito branca ocidental, que pode ser uma baita armadilha para a gente não sair do lugar, né? Que pode ser também outras questões para se pensar. Mas pensando de vir para cá, eu me lembrei de uma coisa. Eu fui no Chile uma vez, fui bem rapidinho, porque uma amiga me arrumou um rolo lá e um jeito de eu ir era uma atividade na Universidade de Santiago, sabe essas coisas que a gente faz para poder ir fazer uma reunião com o movimento, aí você fala num lugar, mas na verdade você está indo fazer outra coisa no outro, só que aquele primeiro eu pago só a passagem. É aquele cabaré do pobre para poder fazer articulação sem ter como, mas rolando. E aí, eu cheguei no dia 7 de setembro em Santiago do Chile. Gente, foi muito chocante para mim. Eu só fiquei poucos dias, fiquei tipo 6 dias, então nem vou contar tudo. Mas eu queria relatar uma coisa que foi muito forte, né? Foi tão forte que no Chile eu tinha a impressão, nesse período que eu passei de 6 dias em Santiago, eu tinha a impressão de que eu ia ter uma crise de pânico a qualquer momento, que é muita intensidade bipolar no mesmo dia. Quando chega o 11 de setembro é para acabar com a pessoa. Mas eu amanheci ouvindo um barulho, eu estava dormindo lá no sofá na casa da minha amiga, que estava num apartamento bem alto no centro de Santiago, e eu ouvindo uma fanfarra, sem entender. Eu tenho ouvido de tuberculose, como diz o outro, né? Então, mas eu não sabia o que estava...
E aí eu levantei, eu pensei que era um celular, só que o negócio ia aumentando, ia aumentando, ia aumentando. Um frio desgraçado, eu não tinha nem roupa para estar naquele lugar. E aí uma hora eu achei que vinha de fora e abria a porta de varanda que tinha, saí, comecei a procurar e eu não via, de repente eu comecei a ver tipo uma massinha assim, vermelha, andando num lugar, e aí tinha a impressão de que o barulho vinha deles, né? Eu sou míope também, então é só para explicar aí. Depois eu fui vendo outras massinhas também, assim, e na verdade era gente. Aí parecia umas fanfarra, umas coisas assim. Mas ao mesmo tempo parecia um pouco um teatro, só que era um negócio que eles chamam de folclore, que não é bem, nem bem uma coisa nem bem a outra. São grupos que saem na manhã do dia 11 de setembro, todo ano, de diferentes lugares da cidade, tocando e com as suas roupas. Tem algumas personagens que são das histórias, né? Acho que folclóricas. Estou usando essa palavra porque eles usam essa palavra, né? Lá. Então, uns diabos, umas figuras assim que são muito fortes no imaginário antigo também, um imaginário que mistura um pouco ancestralidades com práticas de produção estética mais modernas e que foram se consolidando nesses grupos de folclore que saem todos de manhã de diferentes pontos para se encontrar num pico. E aí é aquela coisa incrível, assim, um rio de gente na rua tocando fanfarra e tocando, e você tem vontade de chorar, porque eles ficam tocando sem parar a partida do Vítor Jara, porque eles saem em memória, né, do que aconteceu com ele, que era um professor e que foi para o liceu onde estavam os alunos, optou por ir sabendo o que podia acontecer e falou, eu preciso estar lá, meus alunos estão lá. É golpe, pode ser que eu vá me lascar, mas eu vou, e se lascou mesmo. E um jeito de manter essa memória viva, esses grupos fazem isso, e é muito emocionante, porque é isso, que tradição que é essa que também um Vítor Jara estava reivindicando no seu fazer comunitário, coletivo, que ao mesmo tempo tinha uma vinculação com essa história do movimento operário e das lutas dos trabalhadores, tudo que foi o movimento no Chile, mas também absolutamente alimentando e alimentado por uma tradição ancestral que inundava esse fazer. E que é isso, que não estava separado, e que existe lá, e que segue existindo lá, né? Então, isso é uma coisa que é nossa, assim, que eu não sei se a gente tem que querer ter um teatro tal como o teatro foi pensado, né? Porque... Por que a gente quer tanto, né? Por que a gente não pode ser os bastardos mesmo e fazer uma afirmação bastarda, assim, né? A gente é bastardo nisso aqui e a gente gosta, a gente não quer ser filho legítimo dessa forma, dessa maneira de produção, da arte nesse lugar para poucas pessoas, ou da possibilidade de pensar um fazer artístico que não te coloque que você precisa de outro modo de vida, né? Acho que eu tive muito tempo brigando pelo direito à cidade. E aí eu falo disso porque a gente fala, não, mas cultura é direito, e né, a gente briga, e aí tem... E é claro, tem ocupação, eu vou para lá, vou com o pessoal, ajudo no que eu posso. Hoje não estou mais, né, vivendo igual a louca que eu vivia, que é a louca das ocupações, mas vou lá, a gente está junto, tentando reivindicar, ajudar nos despejos, resistir. Mas eu parei de lutar pelo direito à cidade. E aí é muito louco, né? Porque a lógica e a gramática do direito é a lógica e a gramática do Estado, que é também a lógica e a gramática da inclusão com mutilação, né? Com esvaziamento. Então, aquilo que eu reconheço e trago para dentro da minha gramática, seja para reconhecer, remunerar, valorizar, validar academicamente, o que seja, isso passa a ser regido pelas minhas regras, né? Pelas regras das instituições. E é claro que tem coisas que escapam aí, porque a gente é ser humano e que bom, porque é no meio dos entreveros que também vai fazendo. Agora, que isso aconteça é muito importante, mas que isso não seja nosso objetivo também é muito importante. Então, é fazer arte para quê? Pensar arte na relação com o movimento social como? Pensar arte como uma maneira de outro modo de vida. Só dá para fazer arte tendo outro modo de vida. O papel da arte é disputar a gente para viver outro modo de vida. É o papel de deixar a pessoa pensando realmente, assim, falar, mano, você vai mesmo trabalhar? Ou você vai lá com nós?
no samba? Deixar a pessoa em dúvida. Deixar a pessoa... Então, mas você está respondendo ela sempre de um jeito também, ó. Mas sabe, eu tô querendo dizer, é isso, a arte é pra gente não suportar. Ela não tem que ser pra gente suportar. Ela é pra ser insuportável, é pra gente se dar conta do quanto é insuportável. A gente vai fazer teatro pra falar, mano, a gente vai fazer teatro, a gente não vai pro metrô, porque o metrô, a gente vai morrer na porta do metrô e o metrô não vai parar 30 minutos. E a empresa não vai soltar uma nota de nada. Né? E foi aqui do nosso lado, é nosso vizinho, é gente da gente, é um pedaço nosso. Prefiro que... Falar, porque esses meninos vagabundos não estão trabalhando, e é isso, é disputa. A gente faz isso muito com as mulheres estão lá na... eu vou falar só umas coisas, é isso, não luto mais por direito à cidade, não quero cidade. Fazer cidade é fazer propriedade, fazer cidade é fazer lote, fazer cidade é dar título, né? Fazer cidade é oposto a fazer comunidade. Só que fazer comunidade está radicalmente vinculado a fazer arte, né? Porque você não faz arte sozinho, você não faz arte só para si, né? Mas eu acho lindo, por exemplo, e eu acho que essas formas estão aqui, né? Eu ainda estou aqui do negócio da ditadura, mas eu ainda estou aqui. Existem mundos paralelos, ainda existem. Toda vez que eu lembro que existem pós não contactados, eu fico muito feliz, assim, muito feliz. Existem outros mundos. Existe gente fazendo arte, né, fazendo beleza, fazendo interação, performance, fazendo alegria, festejo, de um jeito radicalmente diferente, associado a um modo de vida radicalmente diferente que está brigando para continuar existindo. Então a gente tem que falar, mas não sei se é assim que nós queremos fazer, mas que eu sei que é preciso que isso aqui possa existir, né? Tem que estar ligado com isso. E aí você vê, sei lá, o Shondaru, né? O Shondaru é uma prática do povo Guarani-Mbiá. Os meninos aprendem, é uma espécie de luta que ao mesmo tempo é uma dança, que é uma roda, que tem quem canta, tem quem toca, tem quem dança. É ao mesmo tempo um entretenimento, entre aspas, muito entre aspas, um espetáculo, né? Mas é também um treinamento, né, corporal, é um treinamento de autodefesa, é o fundamento para a defesa comunitária. Está acontecendo aqui em Parelheiros, rola direto, sabe? Estão fazendo isso, é arte. Para isso caber na escola de dança tem que ser mutilado e esvaziado da comunidade que origina essa prática, então se precisa não serve, né? Porque aí tem o candomblé, né? Tem várias coisas. Estou falando assim, né? Algumas práticas que estão em vários lugares e você vai chegar num... candomblé é uma religião de segredo, né? Então a pessoa não pode falar tudo também. Mas é muito bonito, inclusive isso, porque assim, o segredo é partilhado com aquele que se compromete com a manutenção daquela comunidade, né? E aí, nos ritos, né, do axé, você tem também, né? Você vai ter as pessoas cumprindo lugares, você vai ter um lugar da comida, um lugar do canto. As pessoas preservaram o Yorubá no meio de uma perseguição brutal e violenta a um povo durante muito tempo. E eu fui num terreiro aqui no Taboão e eu fiquei doida, porque era isso, das 10 da noite às 6 da manhã, ninguém falou português naquele lugar, entendeu? E você fala, mano, isso tá vivo aqui, né? Tá vivo e tá no meio de nós, né? Tá ainda no meio de coisas que a gente faz. Eu acho que tá nas mulheres chilenas que saem para fazer aquela primeira performance que depois tomou o mundo inteiro, o violador é você, falando pro Estado, né? O violador é você, o estuprador é você. E o que essas mulheres fazem, né, para conseguir se colocar no conflito e comunicar o que elas precisam, tanto para quem elas estão brigando, quanto para quem elas querem ser aliado? Elas vão para a rua com um monte de ferramenta que a gente chama de arte, né? Agora, não sei se são artes, isso é no meio do movimento, agora isso vira um negócio que em vários lugares isso vai ser reproduzido, replicado, e que isso colaborou, de alguma forma, para que entrasse no debate
muito mais amplo a ideia de que o Estado vai conter a violência de gênero de que jeito mesmo, se ele é um dos principais violadores, né? Sabe isso? Que é o movimento fazendo, o modo de viver fazendo, a espiritualidade que remete também a um modo de viver e a uma ancestralidade fazendo. E isso é só comunitário, eu acho. É puramente comunitário. Falar, por último, de duas coisas que é as mulheres mais próximas. A gente fez um encontro em julho passado, veio umas companheiras da favela do Coque, em Recife. É muito louco, sabe? Porque aí é isso, tem uma horta, que é onde acontece a festa junina, que é onde vai ter um grande empreendimento, e agora existe um pau para não acontecer o empreendimento. Por quê? Porque a cultura, a arte, a comida e a moradia estão imbricadas de uma maneira que é quase insolúvel, assim. É quase inseparável, né? O que acontecer com aquele povo de moradia vai definir o que vai ser também daquele espaço que eles estão produzindo comida, das manifestações de cultura que eles estão fazendo, do caboclo de lança que acontece ainda e que também é outra, né, teatro, talvez, como é que, né, dá para chamar de teatro ou não dá, né? E isso está acontecendo em todo lugar, né? Lúcia, que é uma companheira do Piauí, que vive numa comunidade quilombola que existe no centro de Teresina, mas que era longe do centro, que a cidade cresceu e engoliu, está ameaçada de despejo esse quilombo, e elas vão fazer um protesto. Qual é o protesto? Junta a comunidade inteira, vai para a porta da prefeitura, e aí as mulheres fazem uma cena, que é o assassinato de todas, deitadas no chão, derrubando sangue, e Lúcia, que é uma liderança comunitária e mãe de santo nessa comunidade, lendo uma carta que é a condenação dos assassinos do povo e da memória na porta da prefeitura, sabe? Está produzindo arte, né? Para produzir vida, e está produzindo vida também para produzir arte. Acho que esse bagulho está muito junto e acho que está rolando. Mas acho que nós temos que comprar essa treta, que é a treta de ser bastardo mesmo. Falar, a gente não quer, mano, não quer. A gente não vai fazer para só... É isso, vamos pegar o dinheiro? Vai pegar o dinheiro, porque todo mundo precisa de dinheiro, nós está duro, né? Igual um coco, sempre. Mas tem uma coisa que a gente está fazendo e apareceu um dinheiro que a gente pode usar, é massa. Agora, a gente não vai fazer para pegar o dinheiro. Porque esse fazer mudou. Esse fazer já... Quem decide o que vai ser feito é o edital, né? Quem que decide o que é importante falar, o que é importante debater, que ferramentas se pode usar e que conflitos essa arte vai promover. E o conflito é esse. Parar de trabalhar. Eu acho que a arte tem que ser profundamente contra o trabalho, né? Trabalhadores da arte é tipo, não quero trabalhar, mano. Quem quer trabalhar é quem nasceu rico. Só pode, porque quem nasceu tendo que trabalhar não gosta. Você não trabalha com o que você escolheu. Quem trabalha com o que escolheu é uma capinha desse tamanho das pessoas. A maioria de nós bate carimbo para viver quando arruma, dirige, pilota moto, faz o que aparece. Então, arte é um lugar pequenininho onde a pessoa consegue escolher o que ela está com vontade de fazer e ser aquilo que ela quis e que não dá dinheiro nenhum e que ninguém explica e que não paga boleto, mas ela vem, tinha 25 aqui hoje e já é um tempo roubado. Então, será que a gente consegue também se colocar cada vez mais, eu acho mesmo, assim? Vem pra cá, mano, vamos fazer, mas não vou ter que comprar comida, vamos fazer uma horta e a gente faz tudo junto. O samba na horta. Não vai trabalhar, não. Pode ser que você não volta. E se você não voltar, acabou. Não tem como recuperar. Foi na porta do trem, 30 minutos depois, a linha Lilás estava funcionando de novo. Bom... O tema trabalho, né? Foi o tema da primeira Brava Conversa da semana passada, que é importante, a gente discutiu também na semana passada essa questão da tecnologia e como a tecnologia não está a nosso serviço, né? Porque com toda a tecnologia que foi desenvolvida, a gente não precisaria trabalhar as 12, 15, 8 horas que a gente trabalha. Então, é isso. A tecnologia ela é produzida para
cada vez mais ser gerada riqueza, mas essa riqueza não é para a gente, né? Então, a gente está chegando, né, encerrando. Gostaria muito de agradecer a conversa. A gente teria muito mais assuntos aqui para destrinchar, ninguém vai resolver nada. Acho que esse é o propósito da Brava Conversa, é levantar mais questões, mais inquietações, para a gente sair mais provocados, né? Avisar que esse círculo, né, essas 3 Bravas Conversas ficarão gravadas e serão disponibilizadas nos nossos canais, né, do YouTube. Depois ela vai virar um podcast também, então as 3 conversas a gente vai fazer esse trabalho de transformá-las em podcast. E a próxima semana, dia 24, o Teatro e a Luta Social nas Periferias, com Julian Boal e Luciano Carvalho. Então, esse é o tema da Brava Conversa da próxima semana. Quero agradecer muito Helena Silvestre, Mariana, muito obrigada. E agradecer vocês. Mariana também. A gente vai rolar um pouquinho aqui pra gente respirar. Você não aguentou já? La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tiene dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tiene dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate